procurando um reforço escolar de qualidade para o seu filho ou filha? Vem para o Reforça Vila. Link na descrição do vídeo. Se você linkar, né, a partir do momento que você teve a sua overdose e você buscar Cristo, você acordou. Sim. Né? Então você sabia ali que se Deus permitiu que você retornasse, Algum propósito tinha. algum propósito tinha, cara. Ele tinha algum propósito para sua vida, porque, cara, você mexeu com as gerações. Na Não verdade, só naquela, sim. mas sabe, aquele grupo e as pessoas daquele grupo. Não é só o grupo, Sim. mas é o que foi feito. Sim. Movimentou muita coisa. O que acontecia? Você entrou no terreno do inimigo, de A fato. coisa que eu hoje, analisando diferente um pouco, é aquela coisa. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir sábias, sabe? E isso não é só um texto bíblico. Isso, relacionado a Cades Barneia, é literalmente, porque ele foi pegando alguns loucos mesmo, e Brother Simeão, meu Deus do céu, hoje ele é apaixonado por Jesus, mas naquela época ele era um cheirador de pó danado, eu conhecia Brother da noite, Paulinho Macuco, fumava um baseado danado, você entendeu? E de repente, Deus começar a salvar essas pessoas que eu conhecia, e em tempos diferentes, e juntar a gente para fazer um trabalho. Esse trabalho não era uma coisa assim prevista. Ele era natural, a gente começou a morar junto. Então, por conviver, a gente escrevia o que a gente vivia. Aquela coisa da intimidade com Deus, de buscar o Senhor, de estudar a palavra, mas não para se tornar um cara arrogante, que eu sou salvo e você não. Certo. Mas, pelo contrário, se vestir da roupa de Cristo mesmo, daquela coisa da compaixão, a dor do outro doendo em você. Então, se a dor do outro não dói em você, quem está errado é você, sabe? Quem está doente é você. Sim. Então, isso foi muito transparente no meio da gente. Então, as pessoas viam no Cades Barneia uma banda diferente, porque a gente falava do que a gente vivia. Eu não podia falar com a linguagem cristã, porque eu estava no mundão, então eu falava com a linguagem que a gente tinha para falar com. Então, as pessoas que não eram cristãs começaram a ir ver o Cades Barneia, porque as letras que a gente falava, a gente não dava tão na cara, mas dava uma mensagem que as pessoas, o cara está falando de Jesus, o cara está falando de Deus, mas um Cristo vivo, um Cristo atuante, um Cristo não teórico. Muitas das vezes a gente tem um Cristo de teoria. Sim. Te lê muito, mas na prática é você espalhar a essência do perfume dele. Então você não precisa falar. As pessoas sentem. Esse cara é diferente. Esse cara tem algo diferente. E muitas vezes vem perguntar para você. E aí você fala, cara, não é outra coisa. Esse cara não xinga, né? Xinga, né? Esse cara não xinga. Ou esse cara tá na noite Antigamente com era uma assim, garrafa né? de cara, água a noite toda. Você não fala um palavrão, cara. Exato, mas tem. E isso é muito do cristão, né? Hoje em dia é meio maluco, porque eu tenho saudade. Eu sou um saudosista do antigo cristianismo, sabe? Porque o de hoje está uma coisa assim, como é que eu posso dizer, sem agredir, né? Pode se abrir, cara. Pode falar. Superficial. É isso mesmo. A relação com Deus, com Cristo, com o outro. Porque a gente pensa que é só assim, ó. Não é assim, ó. Essa relação, sabe? E isso realmente a gente tinha naquela época. Uma das coisas que as pessoas falavam que quando chegava na Renascer, não via o músico lá no altar, via o músico na porta, abraçando todo mundo, sabe? Hoje em dia, você vai tocar na igreja assim, o músico é quase um artista, cara. Só falta dar autógrafo. Quer dizer, sim, uma coisa que eu reparei já em muitos locais que eu visito,
É assim, né? O músico ele toca lá em cima, mas no altar, né? Às vezes é algo tão maravilhoso, né? Que ele é usado como instrumento, isso aí é inegável. Às vezes você também tá ali, né? E sente a presença. Sente a presença, né? Deus habita no meio dos louvores. Mas quando, às vezes, muitos músicos, né? A gente não pode generalizar, mas muitos músicos, eles descem assim, cara, ele desce, ele passa por você com uma bala, ele não te cumprimenta, ele não dá um... A paz do Senhor, meu irmão. Lembra? A paz do Senhor. Ele não dá uma paz do Senhor, ele não dá nada. Um abraço, pelo menos um oi, cara. A pessoa, às vezes... E aí, cavalo? Beleza? Pelo menos isso, né? Que você vai à igreja só para... Mas não, cara. Passa por você e ele passa assim, vai embora e vai no banheiro, toma água e volta. E, tipo assim, senta no lugar dele e acabou. Então, por exemplo, o Brother Simeon, até hoje, ele abraça até poste. Entendeu? Ele é aquele jeito, ele é aquilo ali. Brother Simeon, eu adoro a personalidade dele, porque ele fala de Jesus até para a sombra dele, cara. Ele não perde tempo, você entendeu? E eu amo esse cara nesse sentido, sabe? Eu, às vezes, tenho aquela coisa, não, pô, você for falar, o cara vai falar, Jesus, e aí você fica ainda naquela, né? Eu espero a pessoa perguntar para poder falar. Brother, não. Brother entra no metrô, já ouve, irmão, Jesus te ama, aquele jeito dele, e contagia, sabe? Isso, no começo, na Renascer, muita gente falava, esse cara tá drogado. Porque, cara, o que é... É assim mesmo, né? Uhum. O que é um tirinho de cocaína perto de Brother Simeon, sabe? Ele é aquele jeito, elétrico. Então, muitas vezes, a alegria do Espírito Santo, ela contagia muito mais, sabe? E, às vezes, essa coisa, a pessoa vai a uma igreja, aí vê o músico lá, tal, tudo bem que ele tem esse dom de trazer a presença do Senhor, aquele clima todo, mas depois acaba o culto, o cara não dá um abraço. Às vezes o camarada que não queria ouvir uma música, ele queria um abraço. Então a gente se preocupava muito com isso, sabe? Então isso foi cativando tanta gente que de 100 pessoas para 10 mil foi rápido demais. Não foi uma coisa assim de 10 anos, não. 6 meses, 8 meses. De 100 pessoas para 10 mil pessoas, sabe? Então, essa coisa contagiava de alguma maneira, né? Aquela coisa, os caras não estão ali só para tocar. Os caras amam Jesus mesmo. Os caras vivem o que eles estão cantando. E muitas vezes, dentro das igrejas, você faz uma linda poesia. Essa linda poesia, ela pode abrir um leque para você falar assim, caramba, eu consegui enxergar Jesus aí. E, ao mesmo tempo, tem horas que você fala assim, cara, não vi Jesus aí. O cara tá falando dele mesmo. Tá falando do próprio ego. Então, assim, eu acho que o Cristo, ele te dá essa divisão, sabe? Eu sempre falo assim que uma das coisas que mais me inspira a servir Jesus, ou estar com Cristo, ou ter comunhão, ou ter intimidade com Jesus, é a simplicidade de Cristo. Sabe? Ele ama. A gente tem uma palavra que fala muito na igreja. Amém. 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 Jesus não tinha acento. Era amém. Amém. É diferente de amém. Com acento vira amém. Sem acento vira amém. Então a gente amava as pessoas, sabe? E isso sem... Era naturalmente. E não é o tchu daquela época. Eu continuo fazendo isso hoje sem mídia, sem uma coisa que naquela época era tudo muito... Você tinha que andar quase que em corda equilibrando, porque se você fosse demais, ninguém falava, esse cara Ele tá possuído, né? Esse cara não é de Deus, tá falando... Heresia, né? Falava que era... Heresia, tinha essa palavra, heresia.